Olá, galera. Estamos de volta aí. Ponto aqui às 11 horas para a gente começar a última palestra dessa manhã, tá? A gente teve até então, né, duas palestras aí com trabalhos que buscam, como vocês viram, resolver problemas reais, né, problemas sérios que a gente está tendo hoje em dia, tá? E feitos por pessoas que são da UFRPE, né? São alunos e ex-alunos do BSI, tá? E agora a gente vai colocar aí um pouco a cabeça para fora. Vamos olhar o que é que o pessoal está fazendo no restante do país, né? Do país de Pernambuco, no caso, né? Então, vamos olhar aí para ainda dentro de Recife, tá? Para conhecer um trabalho feito pela Inloco Media, certo? A gente vai estar aqui hoje com o José Luciano, né, que é o nosso palestrante. Ele que é Data Analysis Manager e Product Manager da Inloco Media. E ele traz para a gente uma palestra com o título de Como a tecnologia de geolocalização está ajudando no combate à pandemia, tá? Projeto Covid, desenvolvido pela Inloco. Então, vou chamar aqui para a tela o Luciano. E aí, Chegou pessoal, aqui. bom dia, bom dia. Olá, Luciano, tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Bom, o Luciano vai ficar com vocês aí nos próximos minutos. Lembrando que a gente ainda tem à tarde os minicursos e à noite a gente ainda tem uma última palestra do dia. E, por favor, vão colocando aí as dúvidas, as perguntas, sugestões diretamente lá no chat, né, do YouTube, que depois eu vou compilar isso e fazer a pergunta no final, as perguntas no final para o Luciano. Beleza? Podemos ir, Luciano? Tudo pronto aí? Tudo pronto. Muito obrigado, Cleveton. Obrigado Então, mesmo. vamos lá. Obrigado a Rural aí pelo convite, poder palestrar para vocês. E vamos nessa. Se você puder compartilhar a minha tela aí com o pessoal. Pronto, fechou. Eu tô com uma tela do computador só, então eu vou primeiro focar na apresentação, mas depois eu vejo todas as perguntas e a gente responde no final, tá bom? Mas começando aí, né, me apresentando, sou o Zé Luciano. Mas se você ligar para a Inloco e perguntar para o Luciano, ninguém me conhece, então é Zé mesmo, tá? O gerente de dados aí da Inloco. E me formei na UFPE, trabalho na Inloco, comecei no escritório de Recife e hoje estou morando em São Paulo, no escritório aqui de São Paulo, né, que eu trabalho. A palestra que Cleveton apresentou aí, né, a gente vai falar um pouco sobre geolocalização e como ela tem ajudado a gente a chegar a informações mais concretas sobre comportamento no combate à Covid-19. Então, para quem essa palestra especificamente, né? Primeiro, para todo mundo que está interessado nas iniciativas de combate ao vírus. Então, não necessariamente alguém de computação, mas alguém que está mais antenado e interessado em realmente ficar a par do problema e das soluções que estão surgindo. Vou dar um foco especial na apresentação para o pessoal que tem interesse ou trabalha com dados, tá? É a nossa área, então seria estranho eu não dar esse foco aí em relação às nossas iniciativas. Então tem muita coisa relacionada a dados, o que é que a gente usa na Inloco e por que a gente usa, tá? E por final, o público em computação em geral, porque é uma solução de tecnologia, né? Uma solução aí que a gente está usando tudo que a gente aprende nos cursos de sistemas de informação ou ciência da computação e engenharia da computação. Beleza? Vamos nessa. Cadê? Deixa eu clicar aqui. Dá uma travada? Foi. A Inloco, em poucas palavras, aí para quem não conhece, eu sei que ela é bem conhecida em Pernambuco, mas em uma linha geral, é uma empresa de tecnologia de geolocalização. O que isso significa? Que a tecnologia da gente identifica localizações e ela está nos celulares das pessoas. Então, para seguir a palestra, o que você precisa saber sobre a Inloco nesse momento é isso, que a gente capta a localização dos celulares das pessoas, tá? E qual é o contexto que eu estou falando aqui? É um contexto de pandemia. Ali no final de janeiro, no meio de janeiro, na verdade, começaram a acontecer os primeiros casos na China. Isso foi se espalhando pelo mundo muito rapidamente. Com poucas semanas, a gente tinha novos países sendo infectados e muitas pessoas numa série exponencial de infecção sendo contaminadas. E isso tudo era muito novo. Tipo, a Inloco não é uma empresa de medicina, a Inloco não é uma empresa de farmácia, é uma empresa de tecnologia. Um cliente completamente diferente, por exemplo, varejistas. Mas esse era um cenário que a gente estava vivendo. Inclusive, por exemplo, todo mundo foi mandado para casa para fazer home office.
minuto a minuto, pessoas estavam sendo infectadas e a gente precisava responder a essa situação, não só mandando o pessoal para casa fazer home office, mas sabendo a tecnologia que a gente tem em mãos, como é que a gente pode ajudar no acesso à informação e construir alguma coisa que seja de impacto e que, por exemplo, as secretarias de saúde usem no combate à pandemia. A gente não tinha nenhum produto pronto, certo? Mas tem, na verdade, um time de cientistas de dados. Essa galera aí que está na tela, todo mundo que está envolvido na iniciativa Covid do ponto de vista técnico. Tem mais pessoas envolvidas do ponto de vista comercial, parcerias, mas esses 8 aí são os nossos cientistas de dados que tiveram diretamente envolvidos na criação de solução. E em poucos dias a gente conseguiu fazer o deploy de soluções robustas aí para serem usadas e disseminar informação com mais ciência, né, por assim dizer. Voltando sobre o que os cientistas de dados veem na Inloco, esse videozinho vocês devem estar vendo um monte de pontinhos verdes aparecendo no mapa. Aqui no meio tem o Allianz Parque, que é um estádio de futebol. À esquerda, o Bourbon é um shopping. E à direita, um terminal de metrô. Todos esses pontinhos são visitas sendo captadas pela Inloco real time. Tipo, ali naquele momento está acontecendo e a gente está vendo essas visitas acontecerem. Primeiro as pessoas chegando no shopping para estacionar o carro, depois formando o anel ali do estádio de futebol, porque provavelmente está assistindo um jogo, uma partida de futebol, e depois voltando para o shopping para pegar seu carro ou indo para o terminal de metrô para poder voltar para casa. Isso é o que um cientista de dados da Inloco vê ao fazer seu trabalho. Quando eu chego, eu faço o meu código e eu estou pegando essas localizações para fazer algum tipo de agregação, tá? E hoje a gente está presente em mais de 60 milhões de smartphones no Brasil, então são mais usuários que se você somar todos os aplicativos de banco do Brasil juntos. Então a gente tem uma expressividade nacional aí muito robusta, é uma parcela significativa da população. A gente gera mais de 16 terabytes de dados por dia. Isso, se você comparar, são 120 mil horas de música por dia sendo coletadas pela Inloco e armazenadas nos nossos servidores. É muito dado. Então, quando eu falo de uma solução de dado, de um problema de dados, a gente está falando sobre a tecnologia de ponta que consegue atender aqueles problemas. Porque se não for de ponta, ela provavelmente não vai aguentar os nossos servidores. E a gente tem mais de 25 milhões de locais mapeados. Eu coloquei aí que é mais do que o número de espécies existentes na Terra. Mas o que é um local mapeado? Quando a gente fala ali sobre um ponto verdinho no mapa de localização, eu não estou interessado só na latitude e longitude daquele ponto. Eu estou interessado em saber que aquilo, por exemplo, é um estádio de futebol, para poder servir produtos relevantes para os nossos clientes. Então, quando a gente fala em locais mapeados, eu estou falando, esse ponto no mapa, ele equivale a um estádio de futebol, esse outro ponto no mapa equivale a um shopping. E a gente dá um contexto. E também associa as informações do lugar ali, por exemplo, como é que são os sensores Wi-Fi que estão próximos, etc. Isso é importante para a gente ter uma tecnologia mais precisa. E tudo isso respeitando a privacidade, tá? Então, a gente não coleta nenhum dado civil dos usuários, por exemplo, nome, CPF, classe social, gênero, nada declarado sobre uma pessoa, a não ser seu registro de localização, tá? Então, esses 7 princípios aí, eles são atendidos para que a gente consiga ter uma tecnologia que respeite a privacidade dos usuários e, ao mesmo tempo, a gente consiga ainda atender às necessidades mercadológicas, tá? Vale pontuar que a gente é compliant com a GDPR, né, que é a lei europeia, e também com a LGPD, que é a lei brasileira, que vai entrar em vigor em agosto, e que todas as soluções que eu estou apresentando sobre o combate à pandemia é exclusiva no momento de pandemia. Então, no momento em que a gente sai desse período em que a gente precisa combater um vírus, a gente deleta essas informações que foram criadas para esse propósito, tá? E o nosso propósito, no final das contas, acho que não carregou, mas vai carregar, é unir privacidade, uma tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, ser relevante para o usuário. Então, é uma tecnologia de localização
privada que entrega um serviço relevante e conveniente para o usuário. Então, com esse propósito, é o que a Inloco é um dos motivos por qual a Inloco existe. Tá? E como é que a gente começou a implementar essas soluções? Um conceito importante para a gente entender aí sobre as soluções é que tudo gira em torno do celular. E gira em torno do celular à medida que você instala um dos aplicativos parceiros que tem a nossa tecnologia. Por exemplo, um grande varejista que você vai lá instalar o aplicativo para comprar alguma coisa online no aplicativo, ele tem a nossa tecnologia, você autoriza isso e a partir disso você vira um usuário ativo para Inloco. Tá? A partir do momento que você autoriza o registro de localização, a coleta de localização e entra na nossa base, o que a gente faz é coletar essas localizações baseadas em momentos relevantes do teu dia e dar um contexto. Não só o ponto no mapa, como eu falei, mas falando, ó, isso aqui é um supermercado, isso aqui é uma academia, isso aqui é uma loja de departamentos, isso aqui é uma concessionária. Esse conceito a gente chama de visita. E as nossas soluções, elas giram em torno dessa detecção de visitas com contexto. Para o pessoal de computação aí, qual é o nosso stack, né? Então, você como uma pessoa de tecnologia, quais são as suas chances de trabalhar na Inloco e o que é que você vai usar? Para construir os nossos SDKs, a gente precisa instalar eles, ou seja, o nosso pedaço de software que vai nos celulares, a gente precisa usar uma das tecnologias de Android ou iOS. Para isso, você, por exemplo, vai programar tanto em Android quanto, por exemplo, Swift. Tá? As aplicações a gente constrói em Java, em Rails, em Go, e a parte de monitoramento em Grafana e Prometheus, tá? São os softwares que dão ajuda nessa parte de monitoramento. Mas relacionados à parte de dados, a gente usa bancos de dados relacionais e não relacionais, como Postgres e o Apache Cassandra. E a gente também usa muito Spark e Scala para poder fazer as consultas mais rápidas. E eu vou explicar um pouco depois do porquê a gente usa Scala. E no final das contas, a gente coloca toda a engenharia aí de consulta no Presto para poder ser mais acessível. Tá. Deixa eu carregar aqui. Para o pessoal de dados especificamente, se você trabalha na equipe de dados, é cientista de dados da Inloco, provavelmente você vai trabalhar com o Spark Scala, com o RSQL, e para a parte de visualização de dados, a gente vai usar o Tableau. Então, se você está começando aí na carreira de computação e tem interesse em trabalhar com dados, se a Inloco é uma empresa interessante aí para vocês trabalharem no futuro, aprendam uma dessas três ferramentas que vocês vão estar bem supridos aí nos processos seletivos. Scala, SQL, que é o padrão que você vai aprender na própria universidade, e Tableau, que é uma ferramenta de visualização. É essencial se você quiser trabalhar um dia aí com dados na Inloco, tá? Eu expliquei como a tecnologia funciona, que ela está nos celulares, que a gente está registrando visitas, falei um pouco sobre todas as ferramentas que a Inloco usa, e enquanto eu falei tudo isso, mais 70 pessoas foram oficialmente infectadas no Brasil. E eu fiz essa conta aí jogando o número para baixo, tá? Então, eu diria fácil que mais de 100 pessoas foram infectadas oficialmente só enquanto eu falava nesses 15 minutos. E a gente não podia perder tempo, a gente não podia conversar sobre, por exemplo, qual tecnologia usar no momento que a gente estava lutando contra o tempo para salvar vidas. Então, vamos falar das soluções mesmo. Chegou aqui. A solução 1 imagina no começo da pandemia, a gente entregava relatórios de crescimento e queda de visitas no varejo para os nossos clientes. E a gente percebeu que lá no início de março, alguns estabelecimentos já estavam perdendo visitantes, ou seja, estavam caindo o número de visitas. Então a gente precisava falar para os nossos clientes, ó, você está perdendo dinheiro. E como é que a gente fez isso, né? Como é que a gente informava os nossos clientes que seus estabelecimentos estavam caindo em número de visitas? E aí o pessoal de dados vai ficar um pouco mais interessado nos próximos slides, que é em relação
aos conceitos que estavam envolvidos. Primeiro, a parte de places, que envolvia tanto a latitude e longitude daquele local, quanto o contexto do local, que eu estou chamando aqui de categoria. Por exemplo, é um estádio de futebol, é uma loja de roupa, é uma loja de chocolate. E também as visitas acontecendo. Aqueles 16 terabytes ali estavam sendo registrados todo o tempo, e a gente tinha que combinar essas duas coisas. Sendo que a forma de eu combinar essas duas coisas, se eu tenho só esses dois conceitos na minha mão, é latitude e longitude. Mas é o problema. Se eu tenho uma superfície, quantos pontos de latitude e longitude cabem em uma superfície qualquer? Se você já estudou álgebra linear, por exemplo, ou geometria analítica, você vai responder imediatamente que são infinitos pontos. Infinitos pontos cabem numa superfície, e se isso é verdade, o nosso processamento seria também muito pesado. A gente teria que processar, basicamente, o produto cartesiano aí entre todas as latitudes e longitudes de visitas, para ver se elas estão nas superfícies para poder entregar uma informação útil. E aí a gente vem com um novo conceito, que é o conceito de GeoHash, que ele transforma, ele já tem a categorização de latitude e longitude em uma superfície. Ele basicamente dividiu o globo em grandes superfícies quadradas, e cada superfície quadrada ela tem outras superfícies quadradas de mesmo tamanho dentro delas. Então, uma superfície de GeoHash nível 1 seria o globo total, a de nível 2 seria a parte esquerda do globo e a parte direita do globo, e por aí vai, você vai quebrando. E a gente chegou no conceito de GeoHash nível 7, que ela é tão pequena quanto, por exemplo, um estabelecimento, uma loja de chocolate, por exemplo. E aí, quantas GeoHashes cabem em uma superfície? Agora a gente tem, por exemplo, um número que cabe na palma da mão. Uma GeoHash, 2, 3. E ele conseguiu diminuir o processamento de milhares de combinações para, por exemplo, 5 combinações. Aqui é um pedaço do código, tá? Para a gente definir as GeoHashes em escala. Eu não vou me ater muito, porque tá aí os slides, vocês podem ter acesso a isso depois e podem conversar comigo depois se tiverem interesse. Mas é bem interessante o conceito. Se você quer trabalhar um dia com localização e dados, entender o conceito de GeoHash, essa distância entre GeoHashes e superfícies, também é muito importante. Recomendo. E agora eu posso unir as duas coisas, não só pela GeoHash, não só pela latitude e longitude, mas também pela GeoHash, baseada nesses dois conceitos. E aí eu entrego a informação de aonde que as visitas estão acontecendo e em quais estabelecimentos. Nas visitas, que são latitude e longitude, na minha base de places, que, como eu falei, são mais de 25 milhões. E eu posso falar, loja X, na última semana, tu perdesse 2% dos teus visitantes. Isso pode estar sendo ocasionado por um certo receio das pessoas estarem se deslocando na rua por causa da pandemia. Eu acho que é interessante você rever suas estratégias. Foi o primeiro momento e a primeira solução que surgiu. O cliente já era o cliente que a gente já tinha, e as soluções, elas eram soluções que a gente já reportava antes, agora a gente só reformulou ela para dizer sobre o momento de pandemia, aquela quantidade de visitas. Tá. Deu uma travadinha aqui de novo. Mas o próximo slide é: por que a gente usa escala? Por que a gente não usa nenhuma outra ferramenta de extração de dados? Por exemplo, por que não usar R ou por que não usar SQL? A gente também usa, mas para consultas mais simples. Quando a gente está falando de 16 terabytes de dados, usar escala é basicamente por velocidade de processamento. Então, escala, ele vai processar meus dados de forma paralela. A gente pode pegar todas essas visitas e analisá-la paralelamente de acordo com a quantidade de cores que eu tenho no nosso servidor. E por causa disso, eu tenho um ganho de processamento aí de até 100 vezes mais em relação a, por exemplo, R ou, por exemplo, SQL. E, além disso, o Scala ele se integra muito bem com as ferramentas de nuvem que a Inloco tem, que são todas hospedadas na Amazon. Então, se a gente processa as coisas mais pesadas no nosso computador e as coisas mais distantes, tipo, volumosas, né, no ponto de vista de quantidade de servidores disponíveis e de informação disponível, na nuvem, Scala é uma solução que se adequa aos dois ambientes. Eu posso tanto usar o meu poder de processamento do meu computador físico, quanto da nuvem, e tudo isso de forma integrada, sem precisar, por exemplo, setar ambientes diferentes. Além do processamento paralelo, que é a principal vantagem. Tá.
E em relação ao R, Scala ele ganha na vantagem de leitura. A leitura de código parece muito como uma linguagem humana. Faça isso, depois faça isso, depois faça isso. E enquanto no R, o uso do código entre membros do time, ele acaba sendo um pouco confuso, porque a linguagem, ela em si só, ela não é tão clara. Então tem esse ganho também. Então, isso daí contempla a nossa primeira solução, que é a solução de, por exemplo, queda no índice de visitas no varejo, tá? E Raiz Oliveira aqui tá em destaque, porque é a nossa cientista de dados que fez o deploy dessa solução em poucos dias, e aqui é a dashboard no Tableau que você pode ver do que os nossos clientes têm acesso, que é, por exemplo, na categoria academias, aí até o dia 20 de março estava ok, com a baixa no final de semana. Chega no dia 20 de março, que é quando começam as medidas de isolamento, cai drasticamente e continua caindo. Então, essa informação ela foi crucial num primeiro momento para a gente entender o que estava acontecendo. A solução 2 é a nossa solução mais expressiva. É a solução que tem mais uso por todo o Brasil e ouso também dizer no mundo. Eu vou explicar um pouquinho depois do porquê isso. Que é, como é que a gente mede se a população está de fato ficando dentro de casa? Essa dashboard que está aí no print é a primeira versão, tá? A gente pegou a cidade de Recife, separou as bolinhas por bairro e basicamente disse quais bairros estavam com pessoas mais isoladas, ou seja, que estavam ficando em suas casas, e quais bairros não estavam. Na verdade, nesse primeiro momento era a pessoa ficou só dentro do bairro ou ela saiu para algum outro. Então, era uma primeira versão de como a gente começou a identificar o problema e poder ajudar as secretarias de saúde. Isso ganhou uma proporção muito grande rapidamente, porque não existia nenhuma tecnologia no Brasil que estava disponibilizando essa informação para eles. E no exterior, as pessoas ainda estavam descobrindo a pandemia da mesma forma, então também não existia uma ferramenta como essa, principalmente com dados brasileiros. Isso tudo de forma privada, respeitando a privacidade dos usuários, tá? Deixa eu passar aqui. Então, o conceito que a gente tinha nesse momento era a base de visitas, aqueles 16 terabytes, e também uma inferência inteligência artificial de onde esses celulares dormem. O que é um celular dormir? É onde ele passa a maior parte das noites, a maior parte das madrugadas, na maior parte dos dias na semana. E a gente, através de um algoritmo de inteligência artificial, identifica esse contexto e chama ele de a casa provável da pessoa. A gente não sabe se ali é de fato a casa dele, mas muito provavelmente é. E essa base a gente chama base de homes, que é casas em inglês. Então, a gente precisa desses dois contextos, ver se as visitas estão acontecendo nas casas das pessoas. E uma nova coluna aí que vocês estão vendo é essa coluna de GeoAreas, que é basicamente um código que corresponde às áreas, por exemplo, do Brasil. Então, o Brasil tem uma GeoArea, que é um geocode, né, um código de GeoArea, nível 2, enquanto, por exemplo, a cidade de Recife tem o nível 8. E sempre uma GeoArea está subcontida em uma GeoArea de nível maior. A partir do momento que a gente tem as geoáreas dos lugares, a gente pode fazer essa comparação, por exemplo, essas visitas estão acontecendo em Recife, e quais são as casas de Recife, poder comparar. A gente chegou também num problema que era, as geoáreas de bairro, elas não estavam muito boas, por isso que tem um xizinho aqui vermelho. Enquanto o Recife, por exemplo, falava que existia o bairro Boa Viagem, Casa Amarela, Casa Forte, a cidade de Campinas, por exemplo, aqui em São Paulo, ela separava bairros por zonas, então era Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Leste. Cada cidade reportava seus bairros de uma forma não homogênea. Então, a gente estava tendo dificuldade em implementar uma solução que fosse escalável para o Brasil todo e desse exatamente a mesma informação. E, por isso, a gente pegou um novo conceito, que é o conceito de hexágono, que eu estou chamando aqui de H3, numa base pública que foi construída pela Uber, tá? E dividiu todas as cidades em H3 de 450 metros de raio. Então, a gente saiu do problema de que os bairros das geoáreas estavam inconsistentes
E a gente mesmo dividiu o mapa mundial aí em hexágonos de 450 metros e fez as nossas análises. Isso foi um ganho de escala enorme e em poucos dias, eu estou falando aí sobre 48 horas, a gente tinha não dados só sobre Recife, mas sobre os 5 mil municípios do Brasil. Isso tudo dividido em 450 metros de região. Então, eu posso falar, se Boa Viagem, ali na parte mais próxima da praia, que é uma área um pouco mais rica, por assim dizer, em termos populares, tá? Tem determinado comportamento, ainda em Boa Viagem, mas nas zonas mais periféricas, ou seja, mais distantes da praia, tem um outro tipo de comportamento. Isso não era possível fazer por bairro, mas quando eu separo aí por micro-regiões, isso daí acaba sendo um pouco mais granular. E aí, foi o que a gente teve, o que a gente chama de índice de isolamento social, que é dar uma nota para cada micro-região dessa, da quantidade de pessoas que ficaram durante todo o dia em suas casas. Então, se eu estou falando, por exemplo, sobre Recife, no dia 2 de maio, teve nota 48%, significa que 48% dos celulares analisados pela Inloco em Recife, naquele dia, ficaram o dia todo em suas casas, enquanto 52% saíram dela por algum motivo, tá? O pessoal envolvido nessa solução está aí Raiz Oliveira, Abel, Hector e Lucas Rufino, tanto da parte de engenharia de dados e infraestrutura, modelagem de dados e de visualização. E a gente fez o deploy rapidamente para as secretarias de saúde dos governos, isso entregando a nota por estado, por cidade, por micro-região. E hoje somos um dos dados oficiais do Brasil em relação ao índice de isolamento social. Sempre que vocês veem aquele número na televisão, a Inloco está ali por trás. Isso tudo feito de forma pro bono, a gente não está cobrando nenhum real pela informação cedida para os governos, tá? Tudo isso feito de uma forma para ajudar eles a saírem da pandemia mais rapidamente, porque no final das contas isso também é benéfico para a Inloco. Quanto mais rápido o mundo sai do cenário de pandemia, mais rápido a gente também se recupera como empresa privada. Então não fazia muito sentido cobrar nesse momento. Eu posso fazer uma demonstração da ferramenta no final se a gente tiver tempo, tá? Mas ela está aberta aqui. E hoje são mais de 20 estados, essa é a versão aí por cidade, tá? A cidade comparado com o estado, e também a região dos H3, eu trouxe uma foto do Rio de Janeiro aí. E esses buracos que acontecem é porque provavelmente ali é um morro verde, onde não tem pessoas morando. Então, por isso que ele fica cinza. Enquanto tem gente, tem hexágono. São, como eu falei, é uma iniciativa pro bono, totalmente gratuita. São mais de 20 estados no Brasil usando e dezenas de prefeituras. Pernambuco é um deles e Recife também, tá? Mas não só isso. Por exemplo, Caruaru também usa e outras dezenas de prefeituras em Pernambuco. Clientes que estão usando isso, Secretaria de Saúde, Unidade de Contingenciamento de Crise, agências de inteligência, departamentos de polícia, tá? Esse departamento de TO aí é um errinho, tá? É departamento de TI. Os hospitais e mais de 15 universidades, e não só universidades do Brasil. A gente tem a USP, a UFPE, a UFRPE, tem dezenas de universidades no Brasil usando o nosso dado para fazer pesquisa em relação ao comportamento e ver quando essa crise vai acabar aqui no Brasil, ou até quando ela vai durar. Mas também a gente tem, por exemplo, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Texas, Universidade de Amsterdã, na Holanda, entre outras. Então, o mundo todo está usando os dados da Inloco, uma tecnologia recifense, para poder gerar ciência e conteúdo a respeito do comportamento brasileiro. É uma responsabilidade enorme, né? Eu vou apresentar algumas outras soluções e vou passar um pouquinho mais rápido entre elas, tá? Mas, ou seja, eu não vou ilustrar exatamente como foi o código que foi construído, mas para vocês saberem o que está sendo implementado e como é que a gente chegou lá. Uma outra coisa que a gente podia ajudar é falar sobre a velocidade de espalhamento dos vírus, do vírus. Então, se o vírus chegou em São Paulo através de um aeroporto internacional, qual foi a velocidade para onde ele se espalhou primeiro? É muito difícil você confiar no que as pessoas falam. Por exemplo, você iria entrevistar todas as pessoas dos aviões que chegaram e perguntar para elas onde elas foram depois. Por uma série de fatores, existe uma subreportagem, que é, por exemplo, você vai
para uma cidade que você, por exemplo, foi visitar a sua mãe doente. Você não quer falar isso, então você pega e omite essa informação. Ou, por exemplo, você traz seu companheiro ou companheira e você não quer falar aquilo porque é uma exposição desnecessária. Então, tem uma série de fatores humanos por trás de você entrevistar alguém e fazer esse monitoramento aí a partir dessas entrevistas. Mas a gente tem uma solução elegante e privada, que é ver como as cidades elas estão conectadas entre si. Isso de forma não individual, que é dando uma nota em relação à população que faz essas visitas. Então, na próxima imagem, você vai ver Recife, como é que os bairros estão conectados entre si no momento antes da pandemia, à esquerda, e no momento pós-pandemia, à direita. Essa é a imagem que vocês devem estar vendo agora. Então, é como se a gente pegasse a cidade e transformasse ela num grande grafo conectado, em que cada nó do grafo é um bairro, ou no cenário Brasil, cada nó do grafo é uma cidade, e as arestas é a quantidade da população percentual que está indo desse lugar para o outro. Isso dá para os governos, para as secretarias, para os órgãos de planejamento, para uma série de clientes, uma perspectiva muito boa do que vai acontecer a partir do momento em que um caso aparece em determinada cidade. A gente consegue traçar modelos epidemiológicos com mais robustez, tendo essa realmente consideração mais completa sobre o comportamento dos brasileiros. É incrível ver, por exemplo, o Recife aí quase não conectado no momento pós-pandemia, no momento que as pessoas estão isoladas. E esses dados aí bem do início do isolamento em que ele estava mais efetivo, tá? E isso não só se viu para a gente falar, por exemplo, para as secretarias de governo, a gente também entregou um modelo epidemiológico, ou seja, uma biblioteca escrita de código escrita pela gente, para que as pessoas usassem essas informações e pudessem responder a pergunta: será que o vírus vai se espalhar rapidamente para determinada cidade? Aí é um videozinho que a gente fez das visitas acontecendo, né? Que elas chegavam no aeroporto e elas se espalhavam para o Brasil muito rapidamente, em menos de 48 horas. Então, isso é impossível você fazer uma reportagem através de entrevista, mas a nossa tecnologia ela ajudou nesse momento. E aqui é um outro videozinho sobre o nosso modelo epidemiológico acontecendo na prática. Aqui tem o estado de Pernambuco, você vai ver a cidade de Recife ali se infectando primeiramente, né, que foram os primeiros casos, e se espalhando do litoral para o interior. Então, vai acontecendo esse espalhamento. Em algum momento, Petrolina, ela vai se acender, se acendeu agora, muito mais rapidamente do que outras várias cidades no extremo oeste do estado. Por que isso aconteceu? Porque existe um aeroporto entre Recife e Petrolina, e essas duas cidades estão economicamente conectadas, muito mais do que as outras por razões geográficas. Então, o vírus ele não se espalha só por causa da geografia. Ele se espalha, por exemplo, por razões econômicas ou até mesmo a presença de um aeroporto ou não entre essas duas cidades. Isso daí está serve como base de várias pesquisas que estão saindo e sendo publicadas em revistas como a Nature e a Lancet, tá? Com os dados da Inloco. E isso daí foi construído, esse modelo epidemiológico, né? Foi construído por Afonso, André e Gabriel Teotônio. Essa solução em logo. Vou passar aqui. Cadê? Slide. Tendo em vista que a gente já passou por um momento inicial da pandemia, que é avisar os nossos clientes que eles provavelmente deveriam fechar suas lojas porque estavam perdendo dinheiro e clientela. No segundo momento, falando para os governos sobre a percentual das pessoas na cidade que estavam isoladas ou não. E no terceiro momento, falando para os governos também a velocidade com que esse vírus ia se espalhar e para onde. A gente chega agora num cenário de contingência, que é as pessoas já estão infectadas, o vírus já se espalhou e elas precisam procurar um hospital. Então, a outra quarta solução que a gente criou foi um ranking da ocupação dos hospitais para que as secretarias de saúde tivessem ciência de quais momentos isso acontecia, quais eram os hospitais que mais estavam lotados e para onde é que eles deveriam alocar recursos, por exemplo,
artigos de proteção individual, né, equipamentos de proteção individual, até mesmo profissionais de saúde com mais ênfase para determinado local que eles não estavam enxergando. Logicamente, os hospitais da capital, eles sempre são mais lotados porque eles comportam mais pessoas, mas a gente faz uma reconsideração em relação ao número de leitos disponíveis, uma normalização. Se um hospital que consegue atender 100 pessoas está com 200, ele está superlotado. Mas se um hospital que atende 100 pessoas está com 50, ele não está superlotado. Enquanto um posto de saúde que pode atender 10 pessoas está com 50, está superlotado. Então, a gente faz essa normalização pelo número de leitos disponíveis no hospital para que a comparação seja justa. Isso tudo relacionado a informações até o dia anterior. Então, o secretário de saúde tem como saber até ontem como é que estava a situação para tomar as decisões sobre hoje. Tá? As pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dessa solução, Raiz, André e Lucas, eles tiveram uma tarefa muito árdua em relação a cruzar os dados da Base Nacional de Unidades de Saúde, que se chama CNES, com a base de places da Inloco, que são aqueles 25 milhões. A gente não tinha hospitais antes, porque a gente não coleta informações de hospitais, por ser um lugar sensível. Mas nesse momento de pandemia, a gente incluiu um servidor paralelo em que a gente não pega informações de usuários, e sim só ver se ele teve uma visita ou não. E a gente informa essa quantidade de visitas para os hospitais, para eles saberem, para as secretarias de saúde, para eles saberem se estão subdimensionando ou superdimensionando a quantidade de recursos. Enfim, passei aí por o início da pandemia, o momento que a pandemia estava se disseminando, o momento de contingência da pandemia, e agora, para o final, um momento que a gente está saindo do modelo de isolamento social para a reabertura da economia, a reabertura do mercado, por assim dizer. A gente precisa ter soluções que identifiquem alguma possível região, por exemplo, de superlotação, quando não deveria estar acontecendo. Os estabelecimentos, eles vão precisar monitorar suas lojas para ver se, assim que eles reabrirem, não está havendo aglomerações. Não faz sentido a gente reabrir com cautela se as pessoas vão lotar determinado shopping, vão lotar determinado estabelecimento do varejo. A gente precisa avisar isso aos varejistas. E tem varejistas, como esse da Dashboard, que tem milhares de lojas espalhadas pelo Brasil. Então, ele não pode ligar por gerente falando, está lotado aí ou não está lotado. Então, a gente prepara uma dashboard exclusiva para eles, que fala, em relação ao que ele tinha antes, em relação à pré-pandemia, tá? Qual era a quantidade de visitas que acontecia em cada loja? Essa loja tinha mais ou menos 50 pessoas que iam lá por dia. A gente considerou isso como baseline. E no momento pós-pandemia, ele não poderia ter mais do que 25 pessoas por dia agora, em uma comparação, ou seja, mais do que 50% em relação à média antes da pandemia. Porque isso indicaria que a loja está ficando lotada. Sempre que uma loja passa de 50% da capacidade, a gente acende a luzinha verde e fala, tá complicada aqui a situação, acho que você deveria ligar para o gerente lá e ver se pode fazer algum tipo de atividade para evitar essas aglomerações. Essa informação é exclusiva para o varejista, tá? Então, só o dono das suas lojas vai ter essas informações das suas lojas. Então, é uma solução para iniciativa privada. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Tem um delayzinho quando eu passo os slides, tá? Por isso que eu sempre faço uma pausa. É bom que também respira um pouco. A dashboard de lotação do varejo ela foi feita por Raiz e por André, e eles foram responsáveis por traçar esse baseline em relação aos 50% de capacidade e construir a visualização que fosse útil e que avisasse aos donos do varejo o que estava acontecendo em cada loja ali. Talvez a informação ela seja simples demais, mas quando você tem milhares de lojas, quanto mais simples, melhor. E daí você pode filtrar também. Daqui a um mês, talvez 50% seja exagerado demais. Eu quero ver só as que estão 75% lotadas. Aí ele ajusta o filtro para 75%, e aí ele só vai ser avisado quando chegar nesse limiar. E aí fica muito mais dinâmico. Terminei todas as soluções que a Inloco implementou, beleza? Então, a gente foi do início da pandemia ali com a solução 1, que estava ajudando a gente a entender no varejo como estava acontecendo a perda das visitas. Também falando sobre índice de isolamento social,
que agora está sendo usado oficialmente por mais de 20 estados. Inclusive, a gente tem informações que somos também a informação que o Ministério da Saúde usa para poder traçar as estratégias de contingência ou de reabertura da população, né, do comércio. As soluções 3 e 4, elas falam sobre a evolução consistente do vírus e também ajuda a gente a entender esse achatamento da curva baseado no modelo epidemiológico. E a solução 5, por sua vez, fala sobre a volta à normalidade para os varejistas, um cenário que a gente não precisa mais se preocupar com o vírus. Essa solução está começando a ser implementada, mas ainda não faz tanto sentido nesse cenário de hoje, tá? Que algumas semanas ela vai ser mais e mais usada. Então, se você for dono aí de um estabelecimento, já fica atento que a gente pode ajudar também. Passar aqui. Quais são os nossos principais desafios, né? O desafio da Inloco, principalmente, é que a gente não é especialista no assunto. Nós somos cientistas de dados, mas a gente não é epidemiologista, nem economista, nem sociologista. Então, a gente precisa do apoio das universidades, por exemplo, de pessoas que entendem exatamente aquela especialidade do problema, para poder juntar os dados de localização com essa expertise e produzir ciência e conteúdo relevante. Como a gente é uma empresa privada que não coleta nenhum outro dado que não seja localização, isso também torna a nossa vida um pouco mais difícil, porque a gente não entende onde é mais representativo ou não, mas isso, o número grande de 60 milhões acaba sendo um fator que supre essa necessidade. Pô, a gente está em 60 milhões de usuários no Brasil, a gente tem uma representatividade boa. Mas a gente não entende, por exemplo, a distribuição econômica ou a distribuição de gênero, para identificar possíveis comportamentos. A gente também tem que criar soluções que estejam sempre disponíveis para milhares de acessos, e são milhares de acessos com uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, ministros da saúde, secretários de saúde do governo, donos de hospitais, gerentes de varejo, então são pessoas que precisam tomar uma decisão rápida e segura. E essa solução ela precisa estar sempre disponível. E quando a gente fala sobre implementar uma solução em 48 horas, em 72 horas, talvez a gente deixe algo para trás e alguma coisa não estava ok naquele momento e a gente corrija depois. É um dos problemas, a gente tem um preço a pagar, mas ao mesmo tempo, quando a alternativa não tem informação nenhuma, acaba que esses pequenos erros podem acontecer e a gente supera, a gente conserta, entrega e explica por que estava errado antes. Tá? Em relação ao Covid-19, um dos principais desafios é que tem pouca informação confiável, a gente sabe que existe uma subnotificação, então é difícil a gente comparar aí no modelo epidemiológico, por exemplo, com a realidade por causa desse número, mas a gente tenta. A gente também não entende como o vírus se comporta, porque não existe um conhecimento prévio de qualquer pessoa, seja dos epidemiologistas, dos economistas, os cientistas de dados, ou quem quer que seja, está entendendo o vírus agora como uma coisa nova. E sempre que a gente vai falar sobre uma solução macroeconômica ou macrosocial, ou relacionado à saúde das pessoas em geral e não sobre uma saúde individual, essas soluções são complexas. Eu nunca vou poder falar a população de Recife ela se comporta de determinada forma porque as pessoas não têm determinado tipo de acesso a X coisa. A Inloco não pode falar isso. A Inloco pode reportar números e os secretários, prefeitos, governadores, eles vão interpretar o dado de acordo com cada região. Por final, eu deixei disponível aí, se vocês tiverem curiosidade, uma base, vai carregar aqui o link, tá? Uma base de dados em relação ao nosso índice de isolamento. Eu vou deixar ela 24 horas no ar aí para vocês. Se vocês acessarem esse link, vocês vão poder baixar os dados de isolamento por estado até o final de abril ali. E fiquem à vontade para fazer cruzamento de dados, testes, chegar a conclusões. Depois me pinga no LinkedIn ou por e-mail, falando o que vocês descobriram, se vocês têm algum interesse de saber um pouco mais. Mas está disponível aí essa base para vocês usarem, tá? Com exclusividade. E os dados de casos e mortes, eles também podem ser encontrados nesse GitHub aí público, dados do Brasil, tá? Então, se vocês quiserem fazer um cruzamento de isolamento social com os dados de casos, essas duas bases aí são bem importantes e está disponível para vocês. No mais é isso. Desculpa se eu falei muito rápido em algumas partes,
Realmente o tempo, eu tinha que falar de muitas soluções, tá? Mas espero ter sido claro. E estou disponível para responder as dúvidas agora. Que massa, Luciano. Bem interessante as soluções da Inloco, né? Impressionante a velocidade de reação de vocês, de conseguir, de uma hora para outra, surgir aí com 4 soluções. Foram 4, né? Uma para cada etapa aí 5 soluções. 5, né? Pois é, uma para cada etapa da pandemia. É muito legal. É uma puta capacidade de uma empresa aqui de Recife, né? Bom, achei que, assim, tua palestra deixou claro aí para quem está assistindo a importância dos algoritmos e da análise de dados no mundo de hoje, né? Então, eu queria fazer a primeira pergunta. Queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre tua formação, como é que você virou, né, cientista de dados, né? Como é que foi essa tua carreira aí para chegar no estágio que estás hoje? Boa. Eu sou formado em Engenharia da Computação pela UFPE, então tenho um background bem técnico e sempre me interessei pela parte de dados, mas uma coisa que me fez, de fato, trabalhar com dados especificamente era o interesse em resolver problemas mais sociais, por assim dizer, ou seja, lidar com pessoas. Então, também, tipo, tive uma experiência em marketing, lidava muito com a galera de marketing e negócios. E quando eu fui trabalhar numa empresa de dados, mesmo sendo desenvolvedor front-end, que foi meu primeiro emprego, a principal mina de ouro da empresa, da Inloco, né, tipo, é dados. Então, os vendedores precisavam ter acesso a dados, a galera de Customer Success precisava ter acesso a dados, os nossos clientes precisavam ter acesso a dados, informação, mas não tinha ninguém na empresa que pegasse esses dados, deixasse isso de forma um pouco mais legível para pessoas não de computação, né, e colocasse na mão deles. E daí foi assim que comecei minha carreira. Recebi o convite para ser essa pessoa que faria a ponte entre computação e negócios. E sua interface era dados e informação. E aí foi construindo essa carreira até virar o gerente do time de ciência de dados da Inloco. Tá? Mas era basicamente um papel de tradução, traduzir o que a tecnologia estava produzindo lá nos algoritmos para pessoas que não entendiam de algoritmos ou tecnologia. Bacana, show de bola. Que sirva de inspiração aí para a galera que está assistindo. Primeira pergunta aqui do professor Cícero. Ele pergunta se vocês coletam e armazenam o IP dos usuários. Não. O que a gente tem, Cícero, a gente tem a informação do Advertisement ID do celular, que cada celular ele vai ter um ID lá que está relacionado a captura de propaganda, que vai fazer com que eu saiba que esse celular é o mesmo, que eu posso identificar, esse celular foi para um estádio de futebol e amanhã ter um outro registro de visita, eu preciso saber que ali é o mesmo comportamento. Então, a gente faz essa nossa chave única, o Advertisement ID, tá? Mas não é o IP dos usuários. Beleza. Já o Mário Mello perguntou aqui, qual tecnologia é utilizada para a geolocalização, né? Se é GPS, antena de telefonia, e qual a margem de erro dessa geolocalização? Perfeito. A gente usa uma série de sensores, mas só sendo bem explícito, antenas de telefonia, os dados de telefonia não são deles. A gente não usa esses dados de telefonia. A gente usa GPS, sinais de Wi-Fi e os sensores internos do smartphone. Então, como é que funciona lá o registro de visita da Inloco? Primeiro, o GPS me diz um ponto no mapa, uma latitude e longitude que tem um erro consideravelmente grande, de 20 a 100 metros. E a gente precisa fazer uma correção desse erro. E como é que a gente faz isso? A gente pega os sensores de Wi-Fi, os sinais de Wi-Fi que estão disponíveis ali naquela região, identifica. Por exemplo, você está numa Cacau Show, que é do lado de uma Boticário, certo? E o GPS disse que você estava numa Cacau Show. Mas, cada loja dessa tem 10 metros de raio. Elas são bem pequenininhas. A gente pega os sinais de Wi-Fi da Cacau Show e os sinais de Wi-Fi da Boticário e vê qual é o mais forte ali naquele celular. E corrige essa latitude e longitude baseada nessa força do sinal. E aí a gente fala, o sinal mais forte não é o da Cacau Show, o sinal mais forte é da Boticário. E faz essa correção para dar um contexto mais apropriado. E os sensores internos do celular, eles são importantes para dizer quando o celular parou. Por exemplo, eu estou de home office agora e o meu celular está o dia todo parado em cima do meu escritório. Eu não preciso ficar ligando o meu algoritmo o tempo todo para registrar uma localização porque o celular não está se movendo. Então, basicamente,
os sensores do celular, eles vão avisar para a tecnologia da Inloco, esse celular se movimentou e ele parou, está na hora de registrar uma localização, tá? Isso faz com que a gente tenha duas coisas aí. A primeira é precisão. Com essa correção Wi-Fi, por exemplo, a gente consegue a precisão de 2,8 metros. Para vocês terem uma ideia, a gente ganhou com uma solução de tecnologia de localização mais precisa do mercado no mundo, pela Microsoft, lá na Alemanha, com essa precisão de 2,8 metros. E uma outra coisa que faz em relação a essa parte dos sensores internos como a gente só acorda o algoritmo no momento relevante, que ele se movimenta e depois para, a gente usa só 0,5% da bateria em 24 horas. Porque para a pessoa ter a tecnologia da Inloco, ela tem que instalar um aplicativo parceiro. Se instalando esse aplicativo parceiro consumir muita bateria do celular, o cara vai ter que instalar o aplicativo e a gente perde o nosso parceiro por consequência. Então, por isso, existe essa heurística de só processar a localização em momentos oportunos. Massa, show de bola. Outra pergunta aqui do Mário, ele pergunta qual algoritmo de IA foi utilizado para identificar a residência, se é alguma coisa supervisionada e qual a base utilizada para treinamento. Tá. Existe uma série de heurísticas usadas, tá, Mário? Então, sim, existe um modelo sendo treinado aí com supervisão, tá? São técnicas supervisionadas e são uma série. Mas a nossa base em relação a nossa base de treinamento para a gente chegar nessa análise supervisionada, ela é muito pequena, porque a gente precisa saber de fato onde a pessoa mora. E daí tem outras técnicas sendo usadas não supervisionadas, que eu posso entrar em detalhe depois, que faz com que a gente identifique padrões. E esses padrões, eles são uma série de regrinhas que vão me dar uma certeza, mas nunca uma certeza absoluta sobre aquela possível residência. Exemplo, a pessoa está passando a maior parte das madrugadas ali. Isso daí é uma primeira regra que é um bom indício de que é a casa da pessoa. Na maior parte dos dias, um segundo indício. Um terceiro indício de que ali provavelmente é a casa da pessoa esse local em que esse celular está passando a maior parte dos dias, a maior parte das madrugadas, ele não é um estabelecimento comercial. Então, provavelmente, por exemplo, se for um vigia noturno, um segurança, ele não vai estar sendo contado. Então, essas regrinhas, elas fazem com que eu chegue mais perto da minha certeza. Então, cada processo desse tem um algoritmo de IA especificado. Eu posso te passar depois um pouco a nossa stack de IA para ficar mais claro, mas, em geral, a parte supervisionada, ela nos dá um indício de que a gente acertou, mas é uma base muito pequena, e essa base de treinamento, ela é pequena mesmo. Por exemplo, as pessoas que se voluntariam para passar essa informação dentro da Inloco, e a parte não supervisionada, ela fica por 90% do trabalho aí responsável. Tá. Legal. Próxima pergunta aqui do Alexandre Maranhão. Ele pergunta aí como a geolocalização pode ser vendida no mundo que tende cada vez mais as pessoas consumir aí dentro de casa e não em lojas físicas. Então, isso é uma ótima pergunta, Alexandre, mas a Inloco, ela tem uma série de produtos que fazem com que realmente a gente sirva informações relevantes nos dois cenários. No cenário onde as pessoas possam se deslocar, entender o conceito de fluxo nas lojas físicas é muito importante. Mas uma outra coisa que acontece quando fica todo mundo dentro de casa é, por exemplo, cibersegurança e movimentos antifraude. Então, uma solução que tem surgido na Inloco e que alguns bancos já estão usando quando você abre uma conta bancária, você tem que declarar seu endereço. E essa solução da gente, por exemplo, falar, tem um determinado endereço que está declarando que está morando em vários cantos, mas, na verdade, ele está abrindo conta sempre do mesmo lugar de moradia, com a localização. Então, é uma forma de a gente entregar para os bancos uma solução antifraude e informar para eles quando há um possível caso de fraude ou não. Isso daí se distancia um pouco do consumo em lojas físicas, no varejo, mas ainda assim, a tecnologia de geolocalização consegue ajudar nesse contexto, por exemplo, de casa das pessoas. Então, tem uma série de fatores aí que a gente pode ajudar e, realmente, como empresa privada, a gente tem que se adequar ao momento. Não faz sentido falar fluxo de visitas se as lojas estão fechadas, mas, ao mesmo tempo, todo mundo está consumindo em casa, os bancos ou as lojas online precisam se proteger, por exemplo, para fraude.
Massa. O Mário também fez uma outra pergunta aqui. Ele quer saber qual contato que os entes públicos podem usar, podem utilizar para, enfim, usar as soluções da Inloco. Se tiver algum contato aí, seria pelo site. Pode contactar diretamente luisa, com Z, botelho@inloco.com.br. Enquanto eu sou líder técnico na iniciativa Covid, ela é a líder de parcerias da iniciativa Covid. Então, ela vai responder rapidinho. Então, tanto se você for uma entidade pública, quanto se você for uma universidade, pode entrar em contato com ela, que a gente tem lá a carta de doação dos dados, tá? Para vocês poderem usar. Massa. O Sérgio Mello perguntou aqui, no modelo estatístico, foi considerada a variável densidade demográfica de cada hexágono? Foi sim. A gente tem uma série de considerações para reportar um hexágono. E, por exemplo, de forma bem simples, se a gente tem menos de 50 smartphones naquele hexágono, a gente não reporta ele na nota final da cidade. Então, a gente entendeu ali que numa 450 metros de raio, não existia uma quantidade mínima de smartphones sendo monitoradas, então não faz sentido estatístico a gente reportar. Tá? Isso está descrito na nossa metodologia, então toda vez que o Estado ele assina com a gente, ele está ciente dessa consideração, mas falando de forma bem sucinta, a gente tem uma expressividade muito boa no Brasil como um todo, só algumas cidades mais interioranas e é um tipo muito específico de cidades no norte, muito afastadas da capital e em zonas mais rurais, aí sim tem menos hexágonos, mas em geral elas estão bem cobertas. Massa. O Mário também perguntou aqui qual o modelo epidemiológico utilizado, e se ele é proprietário. Sim. O modelo epidemiológico é proprietário, tá? Então, a gente fez a nossa primeira versão e ele foi feito em parceria com os professores de epidemiologia da USP e o pessoal de informática da USP. Então, a parceria em que a Inloco cedeu os dados, nossos cientistas trabalharam no primeiro modelo e esses professores e o grupo de pesquisa deles melhoraram e chegaram na solução final. Mas, ao mesmo tempo, existe alguns parâmetros que a gente não tem controle, por exemplo, os parâmetros relacionados ao achatamento da curva, a essa velocidade de achatamento, depende de uma série de fatores que não somente o isolamento social, tá? Então, cada cidade tem suas características. Rio de Janeiro, por exemplo, como tem muitos morros e casas superlotadas, esse parâmetro ele é um pouco diferente, por exemplo, de Curitiba, que as casas são mais isoladas, tem menos pessoas e elas têm menos as zonas periféricas. Então, ele se adequa realmente a cada município. Mas ele é proprietário, sim, a gente não está utilizando nenhum outro, não. Tá bom. Bom, muito obrigado, Zé, pela tua palestra, foi bem interessante. Acho que as perguntas também foram muito boas, feitas aí pelos participantes. A gente precisa encerrar agora, infelizmente, já passou aí 7 minutos do tempo, mas agradecer muito aí tua participação, por trazer essa informação para a gente, e pedir ao pessoal que mandem as palmas virtuais para o Zé, que eu vou depois mandar para ele o print lá com as palmas de vocês. Valeu, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Lembre-se que à tarde tem mini curso e à noite a gente tem a palestra de encerramento do dia. Valeu, pessoal.